Chiara Lubick. Segundo tema, sobre a espiritualidade coletiva, o amor recíproco. Castel Gandolfo, 5 de janeiro de 1996. Obrigada. Se continuarem a aplaudir, as mãos de vocês não vão aguentar. Eu chamei aqui estes 2 focolarinos. São focolarinos, portanto, da mesma raça de todos os outros, para poder fazer uma certa coisa. Somos, em maioria, cristãos, cuja maioria é católica, e uma minoria, que também está aqui presente, é de cristãos de outras denominações. Aqui também temos um representante do budismo, que é um focolarino budista. É verdade que é focolarino e é verdade que é budista. E um focolarino que é muçulmano. Chamei os 2 aqui com esta intenção. Gostaria que corresse bem este nosso encontro de hoje. Desejaria que ninguém ficasse com pontos nebulosos ou incompreensíveis. Então, o meu conselho a estes 2 focolarinos, Rosário e Mehmet, é este. Ouçam o que direi com muita simplicidade. O que vocês puderem aceitar, aceitem. Por exemplo, vou falar de Deus. E Deus existe? Alá? Também você sabe que existe. Depois vou falar do amor, da vontade de Deus, também da palavra. E também vocês podem viver as palavras do Alcorão e de Buda. Quando eu entrar em um assunto que para vocês é um pouco mais difícil, por exemplo, quando eu falar de Jesus abandonado, vocês o aceitem como cultura. Sim, nós fazemos o vazio completo. Digo isto porque, assim como nós devemos enculturar-nos em vocês e nas suas religiões, vocês devem se enculturar muito bem na religião cristã, então encarem como cultura e com o coração aberto. Assim não existe perigo, entendem? Começo com uma premissa. Este é o segundo tema sobre a espiritualidade coletiva. Esta espiritualidade surgiu no mundo só agora, antes ela não existia, e é o que vão entender no tema. Deus se manifestou, abrindo-nos esta nova estrada, doando-nos este novo carisma para que nós o sigamos. O que foi que fizemos no ano passado? Esclarecemos, ajudados pelos estudos dos nossos especialistas, que a nossa é uma espiritualidade diferente de quase todas, ou mesmo de todas as espiritualidades que existiram na igreja até hoje, porque é coletiva e não individual. Foi o que esclarecemos. Nós vimos que aparece na história pela primeira vez. Em que se baseia a nossa espiritualidade, explicamos bem no ano passado, no amor. Mas muitos grandes na história da igreja ocidental e oriental também se basearam no amor. Também os budistas se baseiam na compaixão, etc., no amor. Esse amor foi muito bem evidenciado em Santo Agostinho, por exemplo. Ele fala de amor e de unidade. Também São Basílio quis instaurar o seu convento partindo do amor a Deus e ao próximo. Além disso, os tempos modernos enfatizam muito esta ideia do amor, porque se desenvolveu o conceito de igreja como corpo místico. Portanto, é necessário que os membros estejam unidos uns aos outros. Contudo, percebemos que este amor, vivido também por estas grandes figuras da história, ficou limitado aos conventos ou a casos individuais, em nenhum caso se tornou um estilo de vida. Ao invés, é exatamente isso que o Espírito Santo quer de nós. A nossa espiritualidade, como vimos ainda no ano passado, se distingue das outras por 2 motivos, pela reciprocidade e pela unidade. Isto distingue a nossa espiritualidade. Portanto, tem algo a mais do que as outras, visto que elas são individuais e não possuem a reciprocidade nem sequer a unidade. A nossa possui também algo a menos, digamos. São Camilo de Leles, por exemplo, se concentrava no amor aos doentes e cuidou de muitos.
Todos os camilianos cuidam diariamente dos doentes. Nós fazemos isto menos do que eles. Ou centralizam a própria espiritualidade na penitência, fazem longas penitências, duras. Nós não fazemos este tipo de penitências. Ou oração, rezam horas, fazem meditação de horas e horas. Isso não é pedido a nós. Portanto, podemos até dizer que a nossa espiritualidade tem algo a menos do que as outras. Porém, a meu ver, devemos estar atentos, porque tendo explicado isso várias vezes, me convenci de que a nossa é uma espiritualidade extraordinária, pois focaliza perfeitamente o cristianismo no seu núcleo central, enquanto é amor recíproco e nós vivemos como os primeiros cristãos. Ora, se os primeiros cristãos que conheceram bem de perto Jesus viviam assim, na minha opinião, este é o modo mais perfeito de viver do cristianismo. Aceito o menos e o mais, porém a nossa é sempre especial diante de todas as outras. Nós vimos como esta espiritualidade foi prevista. Primeiro, Paulo VI, quando ainda era cardeal, dizia: é a hora, o momento de a santidade individual ceder o lugar a uma santidade popular. É o povo que deve se santificar. Também Rahner, quando falou das espiritualidades do futuro, admitiu que devem ser espiritualidades comunitárias, coletivas, portanto, estava prevista na história. E o que vimos ainda no ano passado? As diversas exigências. A espiritualidade individual quer a solidão, o silêncio, quer um certo modo de vestir, quer o castelo interior, aquele de Santa Teresa, quer as penitências, etc. Ao passo que as exigências da espiritualidade coletiva são o silêncio, sim, até certo ponto, porque é preciso comunicar, portanto, também a palavra, a solidão, sim, até certo ponto, no momento em que é preciso retirar-se para rezar, como disse Jesus. Porém, é preciso também comunicar, estar em companhia. E a clausura deve ser vivida como é indicada pelas espiritualidades individuais. Para nós, ao invés, as portas estão sempre abertas para acolher o irmão, pois vamos a Deus por meio do irmão. Depois, o castelo interior de Santa Teresa, isso é edificar a própria perfeição da alma. Nós queremos construí-la entre nós, com Jesus, com o amor com Jesus no meio. Como sabem, o Papa, falando aos bispos, disse que é realmente constitutiva, ou seja, é mesmo necessária uma espiritualidade comunitária, tanto para os bispos, pois é necessária a todos, como para todos os fiéis. Foi o que vimos no ano passado, vocês se lembram? Então, vamos em frente, vejamos o que há de novo agora. Agora é o amor recíproco. O amor recíproco, quinto ponto. Como vimos, foi do amor ao irmão, do fazer-se um com ele, que floresceu o amor recíproco, o coração do Evangelho. Jesus disse: como eu vos amei, amai-vos também vós uns aos outros. Entendemos bem aquele como. Ele nos amou até o abandono, até ser nada. E também nós devemos ser nada para nos amarmos reciprocamente. Como eu vos amei, vivido ao pé da letra, com a disposição declarada de dar a vida uns pelos outros, de ceder tudo pelos irmãos, como Jesus fez no abandono, onde por nós perdeu até mesmo a sensação da sua união com Deus. O mandamento, por excelência, da espiritualidade coletiva, porque contém o algo mais, pois diz para nos amarmos reciprocamente e leva à unidade. Eu quis comparar e analisar como os fundadores de outros movimentos maravilhosos que existem na Igreja teriam interpretado este mandamento. Creio que não o ignoraram. Como interpretaram? Fui ler as suas regras. Quis ver o que Santo Agostinho diz. O motivo essencial pelo qual vocês estão reunidos é para que vivam unânimes na casa e tenham a unidade de mente e de coração, voltados para Deus. Muito bonito, mas a questão é saber como fazer. A regra de São Bento diz que um se antecipe ao outro em honrá-lo, façam concorrência na prestação da obediência recíproca, ninguém busque o que lhe convém, mas o que convém aos outros, prometam caridade fraterna com puro amor. Lindos exemplos da caridade recíproca. E São Francisco,
Amem-se reciprocamente, como diz o Senhor. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. Mostrem com as obras o amor que existe entre vocês, como diz o apóstolo. Não amemos com palavras nem com a língua, mas com as obras e na verdade. Não liguem para os pequenos defeitos alheios. Pelo contrário, pensem mais nos próprios, na amargura da própria alma. São expressões de amor recíproco, porém percebi uma coisa. Falta a chave. Ninguém conhece Jesus abandonado. Ainda não tinha se manifestado esta chaga de Jesus abandonado, de forma que tiveram a graça, tiveram até uma certa presença de Jesus no meio deles, porque a boa vontade deve ter produzido uma certa unidade, porém de modo inconsciente. No nosso caso, tivemos a graça de compreender até que ponto devemos nos amar, por isso devemos aproveitá-la ao máximo. E olhem que o amor recíproco é mesmo o mandamento. É novo, porque mediante este amor vivido desta forma, nós participamos do tipo de amor das pessoas da Trindade, do ágape. Vivemos o ágape se vivermos assim. Portanto, é algo novo, é cristianismo. Então, digo, no movimento desde os primeiros tempos, compreendemos que a fidelidade ao amor recíproco, vivido segundo o modelo de Jesus crucificado e abandonado, eis o como, produziria a unidade segundo a vida da Santíssima Trindade. Escrevo, sabem até que ponto devemos nos amar, nos dissemos um dia, embora ainda não conhecêssemos o testamento de Jesus. Eu fiz essa pergunta às outras focolarinas sem nunca ter lido o testamento de Jesus. Sabem até que ponto devemos nos amar? Até consumar-nos em um. Mas nem sabia o que dizia. Assim como Deus, que sendo amor, é trino e é uno. É exatamente a lei do céu que Jesus trouxe à terra. É a vida da Santíssima Trindade que nós devemos procurar imitar, amando-nos reciprocamente com a graça de Deus, assim como as pessoas da Santíssima Trindade se amam. E o dinamismo da vida intratrinitária é incondicional e recíproca doação de si, é total e eterna comunhão. Está escrito, tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu, entre Pai e Filho no Espírito. Percebemos que análogo dinamismo foi impresso por Deus no relacionamento entre os homens. Por isso os homens são criados à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes, pensando no indivíduo, se diz que a Trindade está na memória, na vontade e na inteligência. Tudo isso pode ter um timbre trinitário. Deus, ao criar, criou o homem e a mulher juntos. É na relação entre duas pessoas que podemos imitar o amor. A relação entre nós é o próprio Espírito Santo, que é a relação entre as pessoas da Trindade. Isto é algo formidável. Percebemos que análogo dinamismo foi impresso por Deus no relacionamento entre os homens. Eu senti, escrevi ainda, que fui criada como um dom para quem está perto de mim. E quem está perto de mim foi criado por Deus como um dom para mim. Como o Pai na Trindade é todo para o Filho é todo para o Pai. E o relacionamento entre nós é o Espírito Santo, o mesmo relacionamento que existe entre as pessoas da Trindade. Este é o amor recíproco, onde o algo mais aparece de modo muito claro e também o amai-vos uns aos outros, portanto é coletivo e conduz à unidade que existe na Santíssima Trindade, e nós a revivemos.